8h37, Jornal Gente de volta, agora para a gente falar sobre a questão da infraestrutura em São Paulo. São muitos os assuntos, entre eles a gente vai falar sobre a autorização para concessão de alguns parques, né? Mais alguns parques aqui em São Paulo, o Parque da Água Branca, Parque Vila Lobos e também o Parque Cândido Portinari. Está com a gente na linha para conversar com o ouvinte do Jornal Gente, o secretário estadual de Infraestrutura, Marcos Penido. Secretário, obrigada por nos atender nessa manhã de quinta-feira. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Ana, agradeço você, o Pedro, a Bandeirantes por abrir esse espaço para que a gente possa divulgar um pouco os nossos projetos. Muito obrigado. Secretário, uma das primeiras preocupações que surgem quando a gente fala em privatização de parques é aumentar o custo ou surgir algum custo para o usuário desses espaços, né? No caso do Vila Lobos, por exemplo, já há ali uma cobrança pelo estacionamento. O que está proposto nessa concessão que vocês vão fazer desses 3 parques na região oeste? Há alguma preocupação, alguma cláusula ali que garanta que não vai haver cobrança para algum serviço, que não vai haver cobrança de entrada para o usuário? Bom, repisando, quer dizer, nós não estamos fazendo nenhuma privatização, nem vendendo nenhum patrimônio público. É uma concessão por 30 anos, onde a vencedora do certame de seleção, ela vai ficar responsável pela manutenção, por realização de novos investimentos, de buscar uma maior atratividade, de zelar mais ainda pelo parque, cumprindo todo o plano de manejo e com a questão do investimento. Garantido, isso está no edital, não existe hipótese para cobrança de entrada. A entrada continuará livre, isso é uma cláusula pétrea do edital, é uma condição básica desse processo. Em momento algum terá cobrança de entrada. O que o concessionário poderá utilizar é pontos de alimentação, pontos de novas atratividades, trazer novos serviços, trazer novos espaços de lazer, utilizando toda a expertise e criatividade desse setor de entretenimento, desse setor de turismo e além de desonerar o Estado de custos que anualmente sobem com questão de manutenção, de zeladoria, de segurança, o Estado fica desonerado desses custos, também a previsão de investimentos para melhoria e garantia de uma maior atratividade, porque quanto mais atrativo, mais pessoas irão e vai aumentar o consumo e isso será a base do ressarcimento da concessionária. Esse é o espírito da nossa concessão. Além disso, os 3 parques vão ficar com o mesmo concessionário, com a mesma empresa. Há alguma previsão também para que os investimentos sejam feitos de maneira igual? Pergunto isso porque são parques muito grandes, né? E principalmente o Parque Vila Lobos, secretário, a gente tem muitas reclamações de questões de segurança, principalmente, de furtos, de assaltos que acontecem ali dentro. A garantia de qualidade desses serviços, como que vai ser a fiscalização? A fiscalização será feita pela nossa secretaria. Nós temos um auditor, a gente fica com um auditor independente para acompanhar o cumprimento de todas as questões relativas ao contrato e, através das nossas coordenadorias de parques, vai verificar os demais cumprimentos de tudo aquilo que está previsto. E os investimentos, eles são separados por parques. O Vila Lobos e o Cândido Portinari têm uma área muito mais aberta. O Água Branca ele é caracterizado por muitas edificações. Então, nos investimentos mínimos de 62 milhões de reais que deverão ser feitos ao longo da concessão, sendo 47 nos primeiros anos, já está determinada a recuperação e manutenção, a requalificação dos prédios do Água Branca, lembrando que são prédios tombados e que se deve seguir toda a legislação do Compresp e do Condefar, e a melhoria dos espaços do nosso Vila e Cândido Portinari. Secretário Marcos Penido, bom dia. O Pedro Campos. Eu queria perguntar para o senhor de onde vem o modelo que foi escolhido pelo governo do estado de São Paulo para conceder parques para iniciativa privada. Acredito que essa iniciativa deve estar espelhada em alguma
iniciativa de sucesso dentro ou fora do Brasil, né? Da onde vem esse modelo? Pedro, primeiro é um prazer falar com você. E além de nós termos aqui no Brasil um case de sucesso, que é o Catarata, que já é o mais antigo, nós também temos aqui, através da experiência das equipes da Secretaria, toda uma visão de como deve ser feita uma concessão. Dentro do governo do Estado, ligado à Secretaria de Governo e Secretaria de Projetos, tem toda uma equipe que é especializada nesse processo de privatização e concessão. E como nós temos o modelo, o plano diretor dos parques que foram feitos por nós, como nós temos os planos de manejo que foram feitos por nós, juntamos o conhecimento dessa parte de parques com todo o conhecimento do processo de concessão e de maneira que interna com as nossas equipes, nós desenvolvemos isso. E dentro da linha de um compromisso do nosso governador João Dória e do nosso vice-governador Rodrigo Garcia, de desonerar o Estado daquilo que não é o foco principal da atuação, que é saúde, educação, segurança, transporte e assistência social. Secretário, tem uma pergunta aqui de ouvintes da Rádio Bandeirantes, né? Eu não vou fazer a pergunta só de um ouvinte, porque vários estão perguntando sobre essa questão do estacionamento nos parques. Não vai cobrar entrada no parque, mas cobra o estacionamento muito caro. Como no caso do Vila Lobos. Diferente do que acontece em outros parques municipais, aí outros, né, Ana? A Ana tá lembrando aqui o caso hoje atual do Vila Lobos. Isso tá também, de alguma forma, delimitado dentro desse pacote aí de concessão? Olha, a entrada é gratuita. O estacionamento é um serviço. E como todo serviço, ele é cobrado. A entrada, a garantia de acesso à população que vier pelo transporte público, a população que não usar o estacionamento, não existe nenhuma vinculação que deva usar o estacionamento, mas o estacionamento é um serviço. E como serviço, ele hoje já é cobrado e existe a liberdade para o concessionário que usar de cobrar. Ele poderá até abrir mão disso, mas como serviço ele é cobrado. O que nós temos é a garantia do livre acesso aos espaços dos parques, que afinal de contas são e permanecerão públicos. Inclusive, enquanto a gente falava aqui com o senhor, alguns ouvintes mandaram mensagens lembrando o caso do Ibirapuera, Pedro, em que a concessionária vai começar a fazer uma cobrança para treinamentos em grupo, né, alegando que ali é o trabalho de uma empresa. Isso é bom, isso é novo também. Então, algumas empresas fazem treinamentos dentro do Parque Ibirapuera. Qualquer pessoa que já foi lá correr já viu isso. E tem pessoas que vão correr individualmente, que é o meu caso. Tem gente que vai correr com equipe de treinamento e é necessário montar algumas estruturas. E tem gente que não vai correr, que é o meu caso, né? Que vai só para passear. Exatamente. E tromba em quem está correndo. Então, esse tipo de utilização do parque também vai ser permitido no caso do Vila Lobos, do Portinari e também do Água Branca. Retomando, todos aqueles, Ana, como você, que vão lá correr junto com o seu personal, entram com o seu personal, correm, param, fazem a sua ginástica nas estações de ginástica que já existem, fazem o seu alongamento, isso continua da forma que está. Se houver uma prestação de serviço, que alguém esteja utilizando a área, isso deverá ser discutido pontualmente. Mas todo aquele que vai lá para praticar o esporte, entrar, correr, andar de bicicleta, utilizar os espaços daquelas academias ao ar livre, para colocar lá o seu tapete para alongamento, isso continua totalmente aberto. Todos aqueles que usarem a área para prestar um serviço, isso será discutido pontualmente com a concessionária. Só para terminar esse assunto de parque, secretário, mais algum parque que esteja aí, que a prefeitura esteja planejando também fazer esse modelo de concessão? O governo. O governo, né? O governo do estado. Nós já fizemos o Campos do Jordão, o Horto Florestal, nós já fizemos o Caminhos do Mar, o Botânico e o Zoológico, o Horto Florestal e o Cantareira, e agora estamos fazendo esses 3 parques urbanos. A nossa próxima visão com relação à concessão é com relação ao uso de madeira das nossas unidades de conservação, naquelas madeira e resina. Nós não estamos vendo agora nenhum outro parque. Como assim madeira em resina, secretário? Temos vários espaços aqui dentro do Instituto
da Fundação Florestal, que existe a exploração de madeira, plantação de pinos e corte e venda. A ideia é profissionalizarmos esse trabalho também, onde já existe. Não é para cortar nenhuma vegetação nativa, onde tem vegetação nativa permanece. O Estado tem áreas de extração de madeira e de resina, e a ideia também é podermos fazer uma concessão para uma melhor exploração desse trabalho. E esse trabalho para essa concessão vai começar quando por parte do governo? Já está em estudo? Tem algo mais que o senhor possa antecipar para a gente? Ela está em estudo, ela está no início dos estudos de modelagem. Para nós afinarmos, concluída essa etapa, que devemos publicar o edital dos parques amanhã, concluída a etapa desses parques, nós iremos refinar um pouco mais esses detalhes, fazer as audiências públicas, fazer as consultas públicas, fazer todo o processo, tal qual esses parques, de divulgação, discussão com a sociedade e dar o prosseguimento. Se tudo sair no cronograma em relação aos parques, quando que eles estarão na mão da iniciativa privada para esse modelo de concessão que está sendo anunciado pelo governo do Estado? O nosso edital prevê a abertura nos primeiros dias, provavelmente dia 7 de abril, da abertura das propostas na Bolsa de Valores. Aí, fazer a seleção, verificar quais são as empresas, verificar toda a documentação, o atendimento às exigências do edital, e a gente espera que mais de 90 dias. Então, nós estamos falando, até o final do primeiro semestre, nós podermos ter os contratos de concessão já iniciados. Secretário, só saindo então da questão dos parques, falando de outras obras que são importantes aqui para o Estado, inclusive em relação à questão do saneamento, né? Que é algo que a gente comenta bastante aqui na Rádio Bandeirantes, despoluição de rios, por exemplo, né, Pedro? Passa bastante por isso, pelo saneamento, pela melhoria da estrutura de saneamento das cidades da Grande São Paulo. O que a gente tem de planejamento agora para o ano de 2022 de avanço nessa área, secretário? Bom, nós temos a conclusão da despoluição do Pinheiros. O Pinheiros, como o nosso grande projeto socioambiental, com base no saneamento, das 540 mil ligações previstas para remover o esgoto que chega nos afluentes e vai para o Pinheiros, mais de 480 mil já estão executadas. Temos 5 estações de esgoto sendo executadas para a conclusão dentro do primeiro semestre do ano que vem do Pinheiros e até o final do ano e mantermos uma operação assistida para verificar se existe algum ponto de lançamento clandestino, alguma coisa, para entregarmos o nosso Rio Pinheiros com o Parque Bruno Covas, com o início das obras da usina totalmente requalificado. Ontem estivemos junto com o nosso vice-governador Rodrigo Garcia e com o prefeito exercício da capital, na Guarapiranga, lançando mais um programa de 206 milhões de reais para a execução de esgotos no entorno da Guarapiranga, dentro da lógica do Pinheiros de coletar o esgoto, mandar para um coletor e mandar para tratamento, evitando que o esgoto chegue. E a continuação de todos esses serviços dentro da perspectiva colocada pelo novo marco de saneamento. Existe o prazo até de final de 2033 para que todos os municípios estejam universalizados e a Sabesp, dentro dos seus 370 municípios, tem o compromisso e a meta de antes de 2033 entregar esses serviços. Então, nós vamos continuar investindo na capital de São Paulo cerca de R$1 bilhão em obras de tratamento de água, diminuição de perdas, coleta e tratamento de esgoto e mais R$2 bilhões nos restantes dos municípios para que possamos gradativamente ir fazendo esse trabalho em busca da universalização desses serviços. Secretário Estadual de Infraestrutura, Marcos Penido, conversou conosco ao vivo aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, nesta manhã. Secretário, obrigado pela entrevista. Um abraço para o senhor e até uma próxima. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ana. Obrigado pela oportunidade. Feliz ano novo. Que Deus nos abençoe e nos dê muita saúde.